Olá, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma temporada de Bora Falar de Branding. Conversando hoje com Diego Venturelli, diretor de Marketing Analytics e Consumer Insights da Nestlé. Vou procurar entender com ele como é que essa área trabalha junto com a concepção, com a estruturação das marcas das diferentes unidades de negócio da Nestlé. Tem mais de 55 marcas em andamento no Brasil, em execução, e que é uma empresa global, mas também está celebrando nesse ano de 2021 100 anos de Brasil. Então, em breve, um minuto, vamos estar falando com o Diego Venturelli, diretor de Marketing Analytics e Consumer Insights da Nestlé. Enquanto isso, eu te peço, se você está gostando de tudo que a gente está fazendo, bora falar de branding, porque essa é a nossa proposição de valor, levar o conhecimento, levar as discussões de branding para a sociedade brasileira, né, para os executivos, para os estudantes de MBA. Clica aqui embaixo, assina, por favor, o canal, dá aquele joinha, que isso é importante, e, acima de tudo, compartilha. Compartilha com todo mundo que você entender que esse conteúdo faz todo sentido. Tá bom? Desde já agradeço aí a tua atenção. E também manda sugestão para a gente de pessoas, de empresas, que você acha que deveriam ser participantes aqui do Bora Falar de Branding. Então, em um segundo com vocês, Diego Venturelli, diretor de Marketing Analytics e Consumer Insights da Nestlé. Bora falar de branding, pessoal? Olá, pessoal. Estamos aqui, mais uma temporada de Bora Falar de Branding, conversando hoje com Diego Venturelli, diretor de Marketing Analytics e Consumer Insights da Nestlé. Diego, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua atenção, obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre uma honra poder falar com profissionais que tenham uma experiência, como você traz na sua bagagem profissional, e também conseguir falar com empresas que tenham uma relevância, né, como tem a Nestlé, acima de tudo, uma empresa global, porém também celebrando aí os seus 100 anos de Brasil, ou seja, já tem um crachá de Brasil. Então, primeiro de tudo, muito obrigado. Bem contigo? Tudo bem, obrigado pela oportunidade, Dario. É um prazer estar aqui e vamos falar de brand sim. Estamos aqui para bater um papo aqui e espero que as pessoas gostem. Claro, vão gostar com certeza. Diego, primeiro, assim, a gente sempre faz uma pergunta que ela é muito simples, mas que ajuda, assim, acima de tudo, o nosso público-alvo, que são estudantes de MBA, a entender, acima de tudo, qual foi a trajetória, né, da pessoa. Então, assim, queria entender um pouquinho o que o Diego estudou, né, como é que você se atualiza, um pouquinho dos seus hábitos, filosofia. Quem é o Diego? Tá. Não, eu adoro falar de história de vida, assim, que a gente acertou e errou muitas vezes, mas eu sou do interior de São Paulo, né, nasci em Rio Claro, fui fazer faculdade de engenharia mecânica na Unicamp, lá em Campinas. Estava fazendo a faculdade, tinha aquele estágio, eu entrei no estágio de uma empresa que faz transmissão para caminhão, que chama Eaton, e fui para linha de fábrica, né? Linha de produção de fábrica. Chão de Chão fábrica. de fábrica mesmo, né? Isso em 2007, 2006. Bandejão, tudo que tem direito, né? O bandejão já tinha na universidade e só transladou para a fábrica. E, assim, ali eu senti que talvez eu tivesse, não escolhido o curso errado, mas de que não era o que eu queria para a minha vida profissional, né? É um outro ritmo de trabalho, é um outro dia a dia, são outros problemas e assim por diante, né? Eu nunca fui apaixonado por mecânica, vamos dizer assim, por carro. Então, eu tomei a conclusão ali, né, de um menino do interior de São Paulo, morando em Campinas, que queria ir para a cidade grande, né? Então, aí, tomei a decisão de vir para São Paulo. E, na época, tinha ainda tem, né, todo um glamour e de trabalhar em consultoria empresarial, né? E aí eu tomei a decisão, por ter um hábito de querer aprender diversas indústrias, diversos campos, segmentos, né, esferas de conhecimento, eu fui para a consultoria. Então, eu fiquei quase 2 anos em consultoria empresarial, uma consultoria que chama Oliver Wyman. Na época, tinha vários projetos na indústria de telecomunicação, né? Vivo, Claro, Brasil Que Telecom. era febre, né? Que era aquele momento da economia do Brasil, né? Tinha toda a integração, para quem é mais antigo, BRT, Brasil Telecom com Oi.
né? Na época do governo Lula, tinha essa integração de criar uma empresa de telecom nacional fortíssima, né? Então, e tinha muito dinheiro envolvido, óbvio, assim, de investimento nessas empresas que contratavam consultoria para determinar para onde ia. Então, eu fiquei 2 anos na consultoria, trabalhei muito com a Telefônica, e na época a Telefônica falou, nananina, não, eu quero alguns consultores para dentro, eu quero consultor aqui, funcionário Telefônica, e aí eu fui para a Telefônica, fiquei 3 anos na Telefônica, como consultor, projetos de melhoria operacional, no atendimento, na operação de rua, etc., e cuidei da pesquisa de satisfação do consumidor. Então, eu tinha essa visão end-to-end do consumidor. Eu era o responsável ali para entender como o consumidor estava se relacionando com a Telefônica naquela época, com problema de speed, problema, para quem lembra, a gente tinha uma série de problemas. E então eu tinha essa visão consultiva e entrei no mundo de pesquisa. Foi aí que coloquei meu primeiro pé no mundo de pesquisa. E aí o Google, em 2012, estava procurando alguém com esse perfil, meio consultivo, meio pessoa que entendesse de consumidor, entendesse de pesquisa. Eu entrei no Google, fiquei quase 8 anos no Google, no final, como Head de Insights e Analytics do Google, para a indústria do varejo. Então, meus 8 anos, eu tive relacionamento com a indústria do varejo, e fui responsável por fazer uma série de análises, insights, desenvolvimentos de modelo de venda e assim por diante, dentro do Google, né? E saí do Google, vim para a Nestlé para cuidar da área de Consumer Insights, muito alinhado com o que eu fazia, claro, no Google, mas num mundo diferente, na indústria de bens de consumo, mas que tinha toda essa sede por utilizar informações do digital no desenvolvimento de novos produtos, novos conceitos, novos modelos de negócio. Então, e aqui estou. Quanto tempo você tem de Nestlé? Eu tenho 1 ano e 2 meses. Entendi. Ainda é um novato. Ainda é novato aqui. Comparado com as pessoas que tem na Nestlé. Eu conheço a empresa, exato, né? Geralmente é uma empresa aí que as pessoas ficam há muito tempo. Estou falando novato porque, né, algumas empresas que têm uma alta rotatividade, não é o caso do Nestlé. As pessoas têm um alinhamento muito grande com o propósito do Nestlé, e elas ficam bastante tempo e ficam felizes, o que é principal, né? Exatamente. E aí, meu querido, vamos lá. A primeira pergunta, né, como é que é gerenciar a área de Market Analytics e Consumer Insights da Nestlé, mas vou voltar um pouquinho antes. Não só me diz como é gerenciar, mas, acima de tudo, qual é a grande missão da área? Como é que ela trabalha junto com as marcas? Qual é a grande missão dessa área? A área em inglês é Consumer and Marketplace Insights, mas eu falo para o time que deveria ser assim, se eu pudesse fazer um logo, alguma coisa, seria um C gigantesco, um M um pouco menor e o I no tamanho normal, mas a área do consumer, a gente precisa entender do consumidor, né? Eu, por exemplo, o CMO, que é o meu chefe, ele criou uma área que é consumer, a área de CMI, que é a área de insights, junto com uma área que é o Consumer Engagement Service. Eu também cuido do Contact Center, do Call Center. Então, a nossa área é a área que a gente precisa... Nevrálgica, né? E que precisa entender o consumidor de uma forma holística ali. A gente, eu falando com o Global de CMI, né, que é a minha área global, a gente não é nem consumidor, mas a gente é quase que um human centricity. A gente precisa entender o humano, não é nem mais o consumidor, é o humano, né? E essa relação, né, para quem não conhece bastante indústrias de bens de consumo, a gente tem as áreas de negócio, as BUs, né, que a gente fala, que cuidam das marcas, né? Então, cuida de Ninho, cuida de Nescafé, cuida de Dolce Gusto, cuida de chocolates, Garoto e assim por diante. E o consumidor, ele é único, né? Então, a minha área tem como responsabilidade, ainda mais num momento igual esse que a gente está vivendo, de mudança drástica de comportamento,
a nossa área tem como responsabilidade entender essa mudança do comportamento do consumidor e identificar, não só entender, mas identificar oportunidades, seja no desenvolvimento de um novo produto, uma nova embalagem, um novo conceito, um novo modelo de negócio, ajustar alguma questão de vendas mesmo, uma distribuição, e assim por diante. Então, tem desde ações de curto prazo, né, ações como longo prazo, como a criação de uma nova marca. A gente precisa identificar essas oportunidades ouvindo as dores que o consumidor tem atualmente. Então, é uma área totalmente na moda, vamos dizer assim, né? E fascinante, né? Porque você está surfando no que é o dado mais recente, na mudança de percepção mais recente e abastecendo. Talvez se a gente pudesse resumir, é uma grande parabólica. Né? Eu falo exatamente essa frase também, assim, a gente tem que ser a parabólica, a antena que captura tudo que o consumidor ou o humano está falando, né? E aí vamos ter um monte de dado, mas como traduzir isso para impactar o negócio, né? Quais são as grandes mudanças que realmente a gente deveria levar para as áreas de negócio para falar, olha, aqui tem uma oportunidade. Né, seja de comunicação, seja de construção de marca, seja de relacionamento, seja de CRM, seja do que for. E aí, só vou fazer um breve break, Diego. A gente conversa, às vezes, direto também, né, com quem é o nosso grande público-alvo, né, do que o Diego falou, né, dessa grande parabólica que absorve, que recebe todas as informações. Duas coisas são muito importantes. Uma é a capacidade de análise de todos esses dados, mas chega um momento também uma capacidade de síntese. Porque você vai ter que conseguir sintetizar isso, essas várias informações, como se fosse uma árvore, uma mangueira, saculejar e efetivamente o que fica para você desse coisa. Então, assim, uma capacidade gigantesca, musculosa de análise, porque são várias fontes, né, exige muito dos humanos da área dele, mas, por outro lado, também uma bela capacidade de síntese, porque, no final das contas, você precisa sintetizar isso numa estratégia ou em recomendações que sejam factíveis. Bom, voltando aqui. E aí você falou sobre human centricity, adorei a analogia, a comparação, e a gente viveu, quer dizer, vivemos não, né? Estamos vivendo, né, um momento de uma aceleração profunda, a mudança de percepção, de valor, de hábitos por conta da pandemia. A pandemia, ela não modifica os hábitos, ela acelera as transformações acima de tudo. Talvez isso fosse acontecer daqui a 1 ou 5 anos, e tudo isso se acelera. Eu estou conversando com você de casa, então não tenho mais a necessidade de, sei lá, almoçar na rua, de ir a não sei aonde, eu estou conversando na minha casa. Você hoje está no escritório, às vezes a gente faz reunião, você parece estar no home office. Como é que você estruturou a sua área? Qual foi a grande mudança que teve dentro da sua área para aproveitar, capturar esse novo zeitgeist, esse novo momento da sociedade? Ótimo. Para quem conhece a indústria de bens de consumo, a gente tem talvez o maior desafio de uma indústria hoje de bens de consumo é conhecer realmente seu consumidor mas com dados, porque geralmente esses dados estão nos varejistas, geralmente esses dados estão no último elo ali, que se relaciona com o consumidor final, né? com o shopper, com o comprador e assim por diante. Quando começou a pandemia, na verdade, um pouco antes, quando eu cheguei aqui, e uma das ações foi como a gente poderia digitalizar mais essa área de insights. E aí... Desculpa, aliás, eu não na questão temporal, quando eu falei que você ainda era quase que um novato, eu não percebi, você entrou há 1 ou 2 meses de tudo começar. Exato, exatamente. Desculpa, passou batido agora que caiu a ficha. Não, a gente prazer, já bem-vindo à sua pandemia. Chegaram os 2 juntos. Chegamos 2 juntos. E aí, então, esse desafio é um desafio quase inerente a qualquer empresa de bens de consumo. A gente tem uma dificuldade de ter os dados finais
E a gente recorre, claro, muito aos nossos parceiros de pesquisa para conseguir os dados. Isso é natural, vai acontecer. Só que o que a gente viu é de que a gente tinha uma oportunidade de internalizar algumas coisinhas, até porque a gente tinha processos que a gente usava o achismo. Então, vou fazer um caso aqui. Diego, ou área de SEMAI, ainda funciona, por exemplo, uma comunicação, sabe? Tostines é gostoso porque é fresquinho porque é gostoso. A gente ia perguntar, talvez, aqui, pô, pessoal, você acha que funciona isso? Funciona? Não. Mas tem um bias aqui, né? Tem um pré-conceito, vamos dizer, porque é um perfil que conhece, é um perfil, talvez, de uma classe um pouco mais alta, que não consome 100% aquele produto e assim por diante. Então, não é uma pesquisa muito bem feita. O que a gente fez foi, a gente chamou de Consumer Lab, que foi colocar ter acesso direto a alguns painéis para que a gente conseguisse fazer pesquisas de uma forma um pouco mais rápida e sem tanta burocracia que às vezes uma empresa do tamanho da Nestlé acaba tendo, né? Precisa passar por um processo de compras, precisa disso aqui, precisa daqui, precisa daqui. Então, hoje a gente tirou o achismo porque a gente consegue fazer pesquisas diretas, inclusive pesquisa que nos ajuda a enriquecer a nossa base de clientes, né? Então, hoje a gente consegue fazer pesquisa, entender dentro da nossa base se aquela pessoa tem cachorro, se aquela pessoa tem um filho, e aí a gente começa a ajudar as áreas de negócio nesse grande desafio que ter o entendimento do consumidor de uma forma mais real time, vamos dizer assim, né? Então essa foi uma primeira ação, vamos dizer, um pouco mais transversal da área. Uma segunda... Não, e interessante isso, eu fiquei lá no cachorro ainda, porque vocês têm marca dentro das 55 marcas no Brasil, você tem a Purina, tá certo? Sim, temos a Purina, temos... Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa pode ir ao supermercado e tendo na sua lista, sei lá, comprar Nescafé e comprar Purina. Essas unidades de negócios, cada uma olhava o seu universo, cada uma, como falam, no seu quadrado. E na medida que você amplia essa visão, isso permeia toda a organização, né? E se a gente faz uma pesquisa com o consumidor de Nescafé e entende, essa pesquisa ela tem que ser utilizada, pelo menos, algumas informações para a pesquisa de Purina, para que a gente não comece do zero, né? Que a gente vai enriquecendo, vai conhecendo melhor esse consumidor. E isso gera insights muito mais poderosos, né? Então, essa foi um grande, talvez o maior projeto nosso da área durante a pandemia. Tem um outro projeto também que foi super relevante, que foi repensar o que a gente fala de claims, né? A hora que chega uma pandemia, você tem um estresse financeiro, um estresse psicológico, talvez as pessoas não vão comprar os produtos ou as marcas baseado no posicionamento que a gente tinha anteriormente, né? A gente talvez compre produto com uma visão muito mais de curto prazo, né? Então, por exemplo, a gente repensou Ninho, o claim de Ninho como forte como sempre, agora bateu o esquecimento. Forte, gostoso como sempre, forte como nunca, né? Então, gostoso como sempre, forte como nunca. Forte como sempre, gostoso como nunca. Mas misturou o forte e o gostoso, né? Uhum. Que é o sabor e a nutrição, que é tão importante para esse momento, né? Então, para aquele momento na época, também mais ainda a questão da nutrição, questão de imunidade, de complementação da alimentação, e o sabor, né? Porque estava todo mundo em casa e não queria tomar um leite qualquer, queria tomar um leite gostoso, né? Estava tão tenso o dia a dia que era ter o leite gostoso. Entendi. Então, a gente mudou algumas questões e algumas marcas para associar exatamente aquele momento com o que o consumidor queria. E sem entrar, logicamente, aí nos detalhes, mas assim, diz para a gente uma grande percepção que vocês tiveram de mudança do consumidor. É comprar mais fracionado? É procurar economizar? Qual foi a grande mudança que vocês perceberam?
A grande mudança, e aí impactou uma série de micro mudanças, foi o consumidor dentro de casa, né? A hora que você joga todo mundo para dentro de casa, você muda completamente o comportamento do consumidor. Vou colocar alguns pontos aqui. Famílias, por exemplo, com criança, o que aumentou snacking time, né? Então, a criança, ela ia para a escola, voltava, às vezes fazia somente 3 ocasiões de alimentação, né? Um café, almoço e o jantar. Agora, com a criança em casa, você joga um lanche da manhã, um lanche da tarde, que acabava fazendo na escola, mas você joga para dentro de casa. Às vezes, até um pré-lanche, um pré-lanche antes de dormir. Você joga uma série de novas ocasiões. Você reduz a quantidade. Esse, por exemplo, é um ponto. Ponto 2, o fato de você cozinhar dentro de casa. Você acaba fazendo coisas... Todos nós viramos chefes. Todos nós viramos chefes. E aí, famílias que têm criança jogam para dentro. Jogam a criança para essa brincadeira também, né? Fazendo alguns pratos mais saudáveis e assim por diante, junto com a criança. Mas a criança participa dessa parte do cooking, né? Que é do home cooking que a gente fala, né? A questão do home baking, né? Então, só para dar algum tipo de dado, home bake, né? O ato de assar no Brasil, ele é um dos mais presentes. A gente usa muito o forno para assar, mas pouco recorrente. Durante a pandemia, isso explodiu, né? Foi fazer pão, foi fazer bolo, todo mundo foi utilizar o forno como nunca antes visto na história desse país. Mas a gente usou muito forno, e continuou usando, etc. Então, são algumas ações, quando você joga para dentro, as pessoas para dentro de casa, muda completamente. Até a questão da dualidade, né? Então, o brasileiro, na questão de alimentos, ficou muito... Ele entendeu muito que quando era preço e quando era um produto premium. Se você ficar stuck in the middle, né, que a gente fala em marketing, né? Se você fica com sua marca no meio, apanhou, vamos dizer, na pandemia. Então, ou você trazia algum benefício, igual eu comentei, né, forte como sempre, gostoso como nunca, etc., ou você coloca algum atributo, como, por exemplo, isso traz mais imunidade, né? A vitamina A, a vitamina D, elas se tornaram praticamente a nova vitamina C, né? Quando a gente cresceu, ou na nossa adolescência, nossa mãe falava, vitamina C, para não ficar gripado, tal, a vitamina A e a vitamina D começaram a ganhar uma relevância fantástica, atrelado à questão de imunidade. Então, todo esse comportamento mudou com um macro comportamento que fique em casa e fique com saúde. Isso mudou totalmente. E aí tu... Vai. Não, só no aspecto que você falou, assim, as pessoas estão indo menos, e isso aconteceu, na verdade, né? Falando de ponto de venda, do shopper mesmo, que vai... O que a gente viu foi uma redução da quantidade das pessoas vão no supermercado, quando compram cada vez mais, e a dualidade também, né? Tipo, a questão do atacarejo super forte, então a pessoa vai para um preço melhor, comprar os packets maiores, ou o supermercado de vizinhança, né? O perto da sua casa, que aí você vai lá e compra alguma questão de reposição. Toda a parte meio que ficou mais no meio, né, como um hipermercado, acaba sofrendo um pouco mais, porque você não vai para essa dualidade do ou barato ou do conveniência. Então, você ficou meio perdido, você sofreu um pouco mais. Perfeito. E, logicamente, todos esses insights ajudaram nos inúmeros desafios que foi fazer a gestão da marca Nestlé durante, e a gente continua, né, infelizmente, dentro desse processo de pandemia. E aí, assim, vamos puxar a próxima pergunta. A Nestlé está fazendo, então, os seus 100 anos de Brasil, certo? Exato. E existem outras marcas, né, eu tenho visto aí que tem até um tempo maior, né, você pega o Granado, Bayer, não sei o que, a empresa tem 125 anos, cento e tantos anos, a Granado é do tempo do Império aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né,
Assim, 100 anos são 100 anos, né? E como fala o Caetano, tem a dor e a beleza de ter 100 anos, né? Quais são, para você, né, quais são os desafios dessa marca? E tem, ainda sendo global, tem sim uma brasilidade, tem uma relevância muito grande. Eu imagino que tenha um advocacy muito grande, né? Eu digo nas minhas aulas que eu acho que algumas marcas, né, Nestlé, Johnson, por exemplo, né, são marcas que têm um elevado advocacy, porque as pessoas têm uma memória afetiva, né? Eu tomava quando eu era criança, eu entendo que isso é o melhor para o meu filho e tudo mais. Como é que é esses desafios dessa gigante, dessa marca imensa e tão relevante como é a Nestlé? Não, é fantástico, porque essa pergunta é muito boa no momento tão especial da marca, né? A Nestlé, ela vive com essa dualidade, né? Porque ela tem uma força de marca muito atrelada às ações do passado, aos produtos. Absurda, né? Absurdo, né? Quem não se lembra de comer, talvez, um chocolate da Nestlé, uma farinha láctea, ou tomou o próprio leite ninho quando criança, não, sabe? São coisas memoráveis, né? Que ficam ali na nossa história. E isso a gente carrega, né? E nas nossas próprias pesquisas mostra a força de marca que a gente tem, né? Inclusive, fizemos com vocês para identificar o quão forte é a marca Nestlé. E é fenomenal, né? Fenomenal. A gente tem um poder dentro dessa marca muito forte. E quando a gente fala de 100 anos, eu acho que a estratégia muito bem definida, e ficou muito claro, é de que a gente precisa, claro, falar da nossa história e dessa força dessa marca, mas também a gente tem que falar do futuro, né? E no futuro, num momento tão importante da nossa sociedade, né? Então, acho que a grande sacada aqui foi de que a gente não pode esquecer do nosso passado, porque é um passado maravilhoso, rico, cheio de informações, cheio de conquistas, cheio de memórias afetivas, mas a gente tem que falar desse futuro que está vindo, né? O futuro tanto no curto prazo, né, que a gente... né, com a Regina Casé, a gente tem até o nosso slogan, né, que é erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, né? Então, é um momento tão importante para a nossa marca, de que a gente tem que passar essa positividade para o consumidor final, né? A gente está no momento... Vai dar certo. Né, vai dar certo, vem aqui, vai dar certo. A Nestlé passou 100 anos e uma série de dificuldades, né? Claro. Desde da viu várias transformações desse país, várias transformações. Exato. Por exemplo, o Nescafé, né, foi lançado, inclusive, na época ali do crash da Bolsa de 1929, né? São nas diversidades que a gente vai criar novas oportunidades, etc. Então, mete o pé e vai na fé, né? Então, tem essa visão de curto prazo, esse otimismo que a gente precisa passar, e também tem uma visão mais holística, né? Do que a Nestlé tem, o slogan, marca, né? Se faz bem, a gente faz, né? Então, a gente tem... para esse ano, essa visão holística de comunicação, né? Seja uma comunicação na alimentação que faz bem, então, dos nossos produtos e toda uma gama de lançamentos, né? A gente tem, por exemplo, plant-based em diversas marcas, Ninho, Molico, e assim por diante, até de uma forma global, é uma estratégia da empresa nessa questão de plant-based, tem toda uma estrutura de cada vez fornecer alimentos cada vez mais saudáveis, pensando no futuro melhor das nossas crianças e assim por diante. A gente tem estratégias globais para que isso aconteça. Só para você ter uma ideia, a minha área de pesquisa, por exemplo, cuida de um teste que a gente fala de 60-40. É um teste que 60%, para quem brincou de colocar Coca no copinho junto com Pepsi e tentar identificar, é basicamente isso, né? Então, a gente testa o produto e vê se tem a preferência do consumidor, e deixando ele cada vez mais nutritivo. Então, essa é uma estratégia nossa. Bacana. Então, essa é uma visão da empresa de que a gente precisa ser o produto de preferência e o mais nutritivo possível. Então, se faz bem, a gente faz do ponto de vista de alimentos também. E o outro driver
é pensando no mundo, né? Então, a gente não pode esquecer, na maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, de que a gente tem uma responsabilidade, né, que vai além dos nossos alimentos, que vai além das nossas bebidas, né? Então, ações como tirar o canudo de plástico de Nescau está dentro, óbvio, dessa comunicação, dessa campanha de 100 anos, desse posicionamento de 100 anos, no sentido de a gente vai tirar milhões de canudos de plástico do ambiente. A gente está fazendo uma série de ações também para reciclar as cápsulas de uma forma mais sustentável. Tem diversas ações dentro da companhia para que temos como sustentabilidade, criar um mundo melhor, realmente seja algo real, né? E que a Nestlé tenha um papel fundamental, não somente no Brasil, globalmente falando também. Então, é um pouco dessa esfera que a gente desenhou na campanha de 100 anos, né? Olhando para o passado com muito orgulho, com essa memória afetiva, mas olhando realmente para onde vai levar a Nestlé para os próximos 100 anos. Fala de novo, bota o pé e vai na fé, como é que é? Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Ok. E aí vamos começar a falar da House of Brands que vocês são. Primeiro, assim, são 55 marcas, algo assim, no portfólio do Brasil, certo? São impressionante. Impressionante. 20 categorias em mais de 50 marcas dentro dessas categorias. Impressionante. 20 categorias? 20 categorias. A gente tem categorias, desde chocolate, café, passa por nutrição infantil. A gente tem Nestlé Health Science, né, que é uma alimentação especializada ali, mas com alto padrão tecnológico, né? Hoje é a Nutrem, a marca mais forte, com uma associação maior para os mais seniors. A gente passa por Nespresso, a gente passa por comida para cachorro, gato, que é Purina. A gente passa por food, né, por alimentos, né, como Maggi, creme de leite, leite condensado. A gente tem uma boa parcela da cesta do consumidor do brasileiro, né? Quando o consumidor compra no supermercado, a gente atinge 99% dos domicílios brasileiros com algum produto. Imagina. E às vezes, em vários casos, né, e isso eu aprendi com vocês, em vários casos a pessoa tem um produto Nestlé e nem sabe que tem um produto Nestlé. Para mim, por exemplo, né, eu não sabia, caldo Maggi, eu não fazia essa associação na cabeça, né? Para mim, Maggi, né? Não, está dentro. E aí você tem, né, vários produtos, várias marcas que têm o prefixo Nescau, Nesfit, né? Eu até anotei aqui Nespresso, Nescafé, por aí vai. Mas tem outras que simplesmente são, vamos dizer, são marcas que não são endossadas no nome, né? Leite Ninho, Maggi, por aí vai. Linho, leite moça, Maggi, né? Como é que vocês fazem, né? Sendo essa área parabólica e conversando com as marcas, como é que vocês fazem para conjugar essa orçamento, tempo, esforço? E aí, só antes, assim, para te dar um segundinho para você pensar aí, pessoal, um outro break que eu acho que é importante, né? A gente fala várias vezes, né, tudo na vida, né, aquele velho chavão, tudo na vida tem os dois lados, né? O ser o House of Brands, né, como eles, é maravilhoso, como ele falou, você está em 20 categorias, 55 marcas. Por outro lado, você tem 55 marcas disputando a atenção e investimento da organização, né? Você tem 55 marcas querendo alçar voo, você precisa delimitar o que é o espaço, né? Posicionamento, logicamente, o que é o espaço de cada marca, senão daqui a pouco uma marca está, de alguma maneira, canibalizando outra marca. Então, ser uma House of Brands é desafiador nos dois lados. Você ganha musculatura, você ganha relevância, mas você também precisa trabalhar com os possíveis riscos dessa estrutura que você tem. E aí, voltando, te dei um segundo, como é que a gente faz, como é que vocês fazem, acima de tudo, para conjugar equipe, orçamento e disposição? Só fazer uma breve história aí de Nestlé, né? A Nestlé, para quem lembra, há uns 10, 15 anos atrás, ela tinha um foco muito grande na marca mãe, né? Então, tinha o caminhão da Nestlé, óbvio, nem estava aqui na época, teve até
um fato histórico que foi uma campanha única com Gugu Liberato na época e Faustão ao vivo, né? As duas emissoras que competiam fizeram uma mesma campanha. Histórico mesmo, hein? Histórico mesmo. E teve um link ao vivo, né? E eu nem sabia quando eu entrei aqui, depois eu lembrei, falei, nossa, é verdade. Foi histórico isso daí. Então, a marca-mãe, ela teve um investimento muito grande, né? Uma atenção, um foco muito grande na década passada, né? Isso fortaleceu muito o nome Nestlé. E aí, naturalmente, igual outras empresas de bens de consumo, etc., foi identificado, até do ponto de vista do consumidor, né? Olhando até aqui para Consumer Insights, né? O consumidor, ele acaba, né, ainda mais nesse mundo moderno e assim por diante, ele acaba, sim, ele é óbvio, ele é apaixonado pela marca, gosta da marca mãe, mas se aquela marca, por exemplo, se Ninho não for bom, não é porque Ninho é da Nestlé que ele vai continuar comprando Ninho. Se Nescafé não for bom, não é porque é da Nestlé que ele vai... Tem que entregar. No final das contas, tem que entregar. Então, o foco, e a gente já tinha uma série de marcas muito fortes, né? Ninho, Nescafé, são marcas globais, com fortaleza em diversos campos, etc. Existiu, né, ainda existe um foco muito grande nessas marcas, vamos dizer, filhas, né, as marcas bem fortes que a gente tem embaixo da marca Nestlé. E aí, realmente, é um desafio, porque cada área de negócio é responsável por uma marca, e aí, por exemplo, eu trabalho dentro do marketing e comunicação corporativo, né, e a gente tem áreas corporativas que têm como grande função, primeiro, pegar o conhecimento, o benchmark, o case de sucesso de uma marca e jogar para outra. Né, por exemplo, a área de comunicação, dentro do marketing de comunicação, tem essa responsabilidade, olha, funcionou muito bem aqui, a área de mídia, que também fica dentro de marketing de comunicação, olha, esse canal está melhor, esse e-mail está melhor, rodou bem para essa marca, vamos rodar para essa marca. A minha área, a área de consumidor, tem como responsabilidade entender o consumidor, não o consumidor somente de Ninho, mas o consumidor de leite, que vai ajudar Molico, o consumidor do café da manhã, que vai ajudar o Nescafé, o consumidor. Então, essa visão mais holística, as áreas corporativas, elas têm essa responsabilidade de troca de conhecimento, acelerar essa troca de conhecimento, quebrar barreiras e assim por diante, né? Então, a gente ganha destaque nesse campo. Quando a gente fala de orçamento, é claro que tem um desafio. O bom é que da Nestlé, boa parte, a gente não tem marcas competidoras dentro da casa, né? Então, são marcas que ocupam um posicionamento, seja no target ou seja na categoria, bem claro, e que são poucas as que têm algum tipo de intersecção, então isso ajuda. Mas falando também de orçamento, a área corporativa também tem como escopo oferecer coisas para essas áreas de negócio, né? Quando eu contei do Consumer Lab, que é praticamente óbvio que não vai substituir os nossos parceiros, mas um shortcut, um atalho ali, para que a gente consiga oferecer algo bom, rápido e barato para essas empresas, para as áreas de negócio. A mesma coisa acontece com o Content Studio aqui. A gente tem uma área que faz a parte criativa para colocar dentro de redes sociais. Se a gente fosse depender para cada marca, uma agência, etc., levaria muito tempo. Então, e hoje, no mundo digital que a gente vive, não pode levar tanto tempo. Então, a Nestlé, ela desenhou muito bem essa estrutura no sentido de fortalecer as marcas nesse novo mundo que o consumidor ele quer comprar aquela marca, não necessariamente a marca mãe, mas, ao mesmo tempo, desenhou uma estrutura que a troca de conhecimento, orçamento e assim por diante seja bem rápido e não seja uma parede, uma barreira ali no desenvolvimento das marcas. Entendi. Diego, a gente está caminhando para o final, dentro do tempo que a gente combinou. Queria te fazer só duas perguntas. Primeiro as ações globais de branding, elas são de alguma maneira customizadas aqui para o Brasil, tropicalizadas? Como é que é assim? A gente tem uma série de marcas, né? Então, temos marcas globais que têm estratégia global e dificilmente a gente consegue mudar, né? Por exemplo... Nespresso. Nespresso é uma. Temos marcas que são globais, mas a execução é local, né? Então,
temos marcas que são realmente conhecidas globalmente, né? Você pega, por exemplo, Nescafé, são marcas globais, mas a gente tem a liberdade local de fazer as coisas, e tem marcas locais com o nosso trabalho do dia a dia aqui, completamente, com uma liberdade completa aqui. Então, isso foi até um dos motivos da minha mudança, essa liberdade que a gente tem aqui de fazer coisas localmente, né? Então, são poucas as marcas que têm uma estratégia global que você não pode mexer at all, vamos dizer assim. Entendi. Bom, a conversa está muito boa, mas tem a questão do tempo, né? Última coisa, para quem está nos assistindo, acima de tudo, público-alvo, alguém que tem 25, 30 anos, está fazendo seu MBA, está querendo fazer um encarreiramento, está querendo tomar, de repente, uma decisão de vida igual como você tomou, sair da engenharia mecânica e vir para a pesquisa, e depois Consumer Insights. Que recomendação, né, você dá para esse ou para essa jovem executiva? Eu acho que, primeiro, a gente fala muito desse mundo de startup, de não se arriscar, de não ter medo do errar, né? Eu acho que, da mesma forma como grandes empresas, igual a Nestlé, quando criou a farinha láctea como um produto para ajudar na alimentação das crianças, na nutrição, e arriscou, igual a startup de hoje em dia, que arrisca e erra e faz, a nossa carreira ela é feita também dessa forma. A gente tem que arriscar se a gente não está feliz, né? Então, eu acho que alguém que esteja formando, por exemplo, engenharia e fala, mas eu fiquei 5 anos na engenharia, assim, se você não está feliz, você vai ficar o quê? Mais 30? Não, mas eu não estou feliz aqui nessa área, tá bom, e aí? Mas eu sou reconhecido por isso, eu estou 10 anos, 5 anos nisso, né? Então, eu vou fazer um MBA para trocar de área, ótimo, e faça não somente o MBA, mas faça cursos de curta duração, leia tópicos que sejam fora da sua área de conhecimento, caso você não esteja tão satisfeito com a sua área de conhecimento. Então, eu acho que a mesma coisa que a gente fala para as empresas, arrisca e não tenha medo de arriscar e aprenda com o erro, a nossa carreira é assim, arrisca, vá, mete a cara, põe o pé na frente, igual a gente falou, vai. E vai com fé, vai com fé. Vai com fé, vai dar certo, né? Se não deu certo é porque não chegou no final ainda. Entendi. Diego, te agradeço muito a sua atenção, a sua participação no Bora Falar de Branding, foi enriquecedora. Eu já fico aquele convite, aquele gostinho de um dia em breve voltaremos a conversar. Pessoal, tivemos aqui hoje com Diego Venturelli, diretor de Marketing Analytics e Consumer Insights da Nestlé. Se você curtiu, dá lá, por favor, o seu joinha, assina o nosso canal e, acima de tudo, compartilha. Nossa razão de existir, o nosso propósito do Bora Falar de Branding é conseguir trazer conhecimento de profissionais como Diego, né, com a qualidade da visão, da claridade do pensamento, para que isso seja possível para todo mundo e que seja, acima de tudo, distribuído, né, o famoso tamo junto. Diego, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, pessoal.